Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente para mais um mergulho profundo, dessa vez nas leituras deste sábado da quarta semana da Quaresma. É isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui de novo para a gente explorar as leituras e descobrir o que elas têm a nos dizer hoje. É verdade. E olha, as leituras de hoje trazem temas bem fortes, viu? A gente vai falar sobre a perseguição que as pessoas que lutam pela justiça enfrentam, a confiança na justiça de Deus e até sobre como a presença de Jesus pode causar divisão. Uau, temas realmente importantes para a gente refletir, né? E a ideia aqui é a gente mergulhar a fundo nessas leituras, entender o que elas significam e como a gente pode aplicar isso na nossa vida no dia a dia. Isso mesmo. Então vamos começar falando sobre essa primeira questão, a perseguição dos justos e a importância de confiar na justiça de Deus. A primeira leitura de hoje é do livro de Jeremias, capítulo 11, versículos 18 a 20. O que te chama a atenção nessa passagem, pensando no mundo em que a gente vive hoje? Olha, o que me impressiona é a história do próprio Jeremias, né? Ele era um profeta que anunciava a palavra de Deus, mas ele foi perseguido, ele sofreu uma conspiração. E ele usa uma imagem muito forte, ele se compara a um cordeiro sendo levado para um matadouro. Nossa, é uma imagem bem forte mesmo. Ele se sentia totalmente vulnerável. E mesmo assim ele não se deixa levar pelo medo, pela raiva. Ele decide confiar em Deus. É verdade. Ele coloca sua causa nas mãos de Deus. Ele fala: E tu, Senhor dos Exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei minha causa. É como se ele dissesse: Senhor, eu confio que tu farás justiça. Exatamente. E essa confiança de Jeremias é um exemplo para a gente hoje. Quantas vezes a gente vê pessoas sendo perseguidas, criticadas, só por defenderem o que é certo? É verdade. A gente vê isso em vários lugares, né? Seja no trabalho, na política, nas redes sociais. Defender a verdade e a justiça pode ter um preço alto. Infelizmente é assim. Mas a história de Jeremias nos ensina que a gente não precisa ter medo. Deus é justo e ele age no tempo certo. E essa confiança na justiça de Deus nos leva ao Salmo 7. Esse salmo é um clamor por justiça. Quais versículos você acha que mais se destacam? Ah, com certeza os versículos 2 e 3. E do 9b ao 12, o salmista começa pedindo socorro. Senhor, meu Deus, e em vós procuro meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Ele se sente ameaçado e busca proteção em Deus. Sim, ele implora pela ajuda de Deus. E ele tem certeza de que Deus vai agir. Ele diz: Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim. Ele confia na justiça de Deus porque sabe que Deus conhece o seu coração. E ele vai além, né? Ele pede que Deus faça justiça para todos. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. É isso aí. O salmista reconhece que Deus é justo e que ele fará o que é certo. E isso é um consolo pra gente, né? Muitas vezes a gente vê a injustiça prevalecer e a gente se sente impotente. Mas o Salmo 7 nos lembra que Deus está no controle e que a justiça dele vai se manifestar. É verdade. Hum. O Salmo 7 nos convida a confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a divisão que Jesus causava. O Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 40 a 53, mostra bem essa realidade. Sim, a gente vê que Jesus não deixava ninguém indiferente. As pessoas reagiam de maneiras diferentes aos seus ensinamentos. Uns o amavam, outros o odiavam. É. Alguns o reconheciam como Messias, outros o rejeitavam completamente. E sabe o que é mais interessante? Muitas pessoas o rejeitavam por causa da sua origem. A verdade. Eles não aceitavam que o Messias viesse da Galileia. Eles esperavam que ele viesse de Belém, da linhagem de Davi. E como Jesus era da Galileia, eles não conseguiam acreditar que ele era o Messias. Que interessante. Que é. Isso mostra como os nossos preconceitos podem nos cegar para a verdade. Com certeza. E essa divisão fica ainda mais clara quando a gente vê a reação dos guardas que foram enviados para prender Jesus. É verdade, eles voltaram de mãos vazias. E quando os fariseus perguntaram por que eles não tinham prendido Jesus, os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Eles ficaram impressionados com a forma como Jesus falava, com a sua autoridade. Mas os fariseus não quiseram ouvir. Eles desprezaram os guardas e disseram: Também vos deixastes enganar. Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Eles eram tão arrogantes que nem consideraram a possibilidade de que Jesus pudesse ser o Messias. E é nesse momento que Nicodemos entra na história. Ele era um fariseu, mas ele era diferente dos outros. Sim, Nicodemos já tinha se encontrado com Jesus antes e ele acreditava nele. E ele tenta defender Jesus, dizendo: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Tá, ele apela para a justiça, para o direito de defesa. Mas os outros fariseus zombam dele e dizem: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Eles usam um preconceito contra ele só porque ele está defendendo Jesus. Essa passagem do Evangelho nos faz pensar, né?
Muitas vezes a gente também se deixa levar pelos preconceitos e não consegue enxergar a verdade. É verdade. E a história de Nicodemos nos ensina a ter cuidado para não julgar as pessoas sem antes conhecê-las, sem movi-las. Exatamente. E para finalizar, como a gente pode juntar tudo o que a gente conversou hoje e aplicar na nossa vida? A gente viu que é importante ser justo e corajoso como Jeremias, confiar na justiça de Deus como salmista e buscar a verdade com sinceridade como Nicodemos. É isso aí. E mesmo que defender a verdade nos cause problemas, a gente não pode desistir. A gente precisa ser luz no mundo, como Jesus nos ensinou. E quando a gente se sentir injustiçado, a gente pode sempre se voltar para Deus e pedir a sua ajuda. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, recapitulando, a gente precisa confiar em Deus, buscar a justiça e estar abertos à verdade. E lembrando sempre que Jesus é o nosso modelo. É isso aí. E que essas reflexões nos ajudem a viver melhor essa quaresma. E se você gostou do nosso bate-papo de hoje, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Até mais!